Exame do IBA 2024, seção de gestão atuarial. Então vamos iniciar aqui, questão número 1. Existem diferentes métodos de obtenção da distribuição do valor de um sinistro em produtos não vida, seguro de danos. Quanto ao método paramétrico, assinale a assertiva correta. Então, bom, algumas observações muito importantes aqui, né? Método, distribuição, valor de um sinistro. Logo, isso aqui, né, é uma VA, né, contínua. Então, isso aqui é importantíssimo, né? Uma variável aleatória contínua. Vamos lá, as alternativas. Seu ajuste é composto pela estimação de parâmetros e aplicação de testes de aderência. Faz bastante sentido. B. É comum o uso de distribuições binomial, Poisson e binomial negativa. Bom, não faz sentido, porque são distribuições discretas, né? E a gente aqui está lidando com uma variável contínua. Então, não faz sentido. Deve ser utilizado quando o número de dados é grande. Não necessariamente, tá? Eu posso ter um número de dados razoável, não precisa ser muito grande. Aplica a distribuição empírica, né? Bom, por que não aplica a distribuição empírica, né? A menos que fosse, por exemplo, uma função afim. Você imagina isso aqui, uma função afim, onde eu posso projetar, posso extrapolar aqui. Vamos supor que ela vai vir até aqui, né? Ela vem só até aqui, o último ponto dela aqui, eu consigo extrapolar. Se não for uma função afim, como que eu vou extrapolar? Então, não necessariamente aplica a distribuição empírica, tá bom? Então, vou riscar também essa daqui. Deve ser usado preferencialmente para descrever dados históricos. Bom, não faz sentido, né? Dados históricos é uma série temporal, tem os dados aqui variando, né? Então, não faz muito sentido essa alternativa, né? Então, vamos ficar com a letra A, onde eu posso, por exemplo, aqui, ó, estimação de parâmetros, né? Usar o método dos momentos, né? Momento é igual, aí tem a fórmula aqui daquele momento dentro da distribuição. Ao final eu posso testar, por exemplo, né? O que eu estou dizendo com isso aqui? Fiz lá a minha estimação, seja pelo método que for, encontrei essa distribuição aqui. E eu vou lá e tenho a minha distribuição aqui, que é alguma coisa assim, vamos botar. E eu faço meu teste de aderência para ver se estão aderentes ou não, né? E o meu teste vai dizer, dentro da minha tolerância lá que eu vou estimar, né? Esse meu teste aqui ele vai dizer, estimar não, que eu vou determinar, né, 5%, ele vai dizer se é aderente ou não. Então ficamos com a letra A, né? Seu ajuste é composto pela distribuição de parâmetros e aplicação de testes de aderência. Questão de número 2. Os carregamentos referentes aos produtos de vida e previdência não compensam a seguradora pelas despesas. Então, vamos primeiro pensar, né, no carregamento. Né? Eu tenho ali um prêmio puro, né? Vamos aqui chamar de PP, né? E eu vou inflar esse meu prêmio puro através aqui de um fator beta, ou posso também ter esse formato aqui, né? O fator alfa, né? Ou até mesmo 1 menos alfa, né? Então pode aparecer com essas caras assim, né? E ele vai ser inflado, né? Então, para quais dessas opções que eu tenho aqui, que a seguradora não vai ser compensada em suas despesas, né? Então vamos lá. Vou apagar aqui rapidinho. Bom, da angariação e emissão de apólices. Então, se você reparar, esses carregamentos eles costumam ser para despesas DA, né? Despesas administrativas. Então, tudo que rodar em torno das despesas administrativas tem um pouco a ver. Só que aqui ele fala não. Então, a gente está procurando o que não tem a ver, né? Então, isso aqui tem um pouco a ver com as despesas administrativas, né? Em que ocorre de cobrar os prêmios. Também tem muito a ver com DAA, com a manutenção dos registros de apólices e, com certeza, no trabalho administrativo, em que ocorre em pagar rendas, com certeza, né? Com a ocorrência de eventos biométricos. Bom, então, quando ocorre um evento biométrico, o que seria, né? Vida, né? Ou morte, um nascimento ou um falecimento.
né? Quando isso aqui geralmente ocorre, não tem muito a ver com o carregamento em si, né? Eu vou ter a ver com a indenização. Então, a resposta correta seria essa daqui, né? Letra E, né? Com a ocorrência de eventos biométricos A, B, C, D e E. Beleza. Questão 3. Assinale a assertiva verdadeira referente a provisões técnicas, né? Letra A. São valores constituídos pelas empresas cujo o produto é a moeda. Bom, não faz muito sentido, né? Porque as provisões técnicas elas são constituídas, né? E não necessariamente existe um produto ali por trás ali, né? É uma reserva, né? De segurança, uma reserva técnica. Correspondem aos diversos compromissos financeiros futuros dessas empresas para com os seus clientes. Faz muito sentido essa questão aqui. Mas vamos, por enquanto, não marcar para ver se encontra uma melhor. São formadas pelo excesso de valores pagos pelas empresas em relação aos riscos assumidos pelos clientes. Bom, não faz muito sentido, né? Falar em excesso aqui, né? Empresa com fins lucrativos não costuma ter excesso, costuma ter lucro, né? Então não faz muito sentido. São compromissos que correspondem exclusivamente a valores já conhecidos. Geralmente, as provisões, né, a gente parte do princípio que são estimativas, né, principalmente aquelas provisões não exatas. Existem as exatas, né, e as não exatas. Então, são valores, pelo menos as não exatas, né, não são conhecidos com exatidão. Por se tratar de recursos pertinentes a situações certas, exigem o cálculo atuarial. Não, são situações incertas, né? Trata-se de risco, né? Davi Campos vai dizer lá em Clássico do Resseguro que o risco, né, é o sinistro em estado de possibilidade. Então é uma coisa incerta, né? Então a gente tem que tratar isso aí com certa incerteza, né? Até um pleonasmo, mas é incerto. Então correspondem aos diversos compromissos financeiros futuros dessas empresas para com seus clientes, correto? Posso até dizer aqui, né, compromissos esses de situações incertas, né? Então, letra B, tá? Para poder definir melhor as provisões técnicas. Questão de número 4. A margem de solvência sob a perspectiva estática e a data de registro observa. Então, primeiro aqui, vamos lembrar, né, o que é solvência, né? A solvência é a capacidade da empresa honrar com os seus compromissos, né? Sob uma perspectiva estática e a data de registro, né? Olhando por essas óticas, por esses pontos de vista, né? A margem de solvência vai observar o quê? A conta de lucro e perdas. Acho que não faz muito sentido isso aqui, né? Não necessariamente. A situação instantânea de uma empresa. Bom, faz muito sentido, porque tu tem aqui a palavra, né? Olha só, instantânea e a palavra estática, né? Então, uma coisa está bem ligada à outra, então faz muito sentido. A existência de reserva de capital para absorver perdas que talvez já estejam em curso. Não tem muito a ver, né? Talvez se fosse provisão, não sei se encaixaria em provisão, não sei se faz muito sentido, mas não tem muito a ver com solvência, né? Se forem tomadas decisões pela gestão empresarial que já estão a moldar os balanços futuros, também não tem muito a ver, né? É uma visão estática, é algo do momento, né? As circunstâncias em que uma empresa opera a fim de proteger com a sua posição financeira irá evoluir, também não tem muito a ver com evolução, né? É algo do momento, né? Então ficamos com o quê? A situação instantânea de uma empresa, né? Tem muito a ver com isso, ainda mais por se tratar de uma perspectiva estática daquele momento, faz muito sentido. Letra B, né? Aqui, letra B. Próxima questão, questão de número 5. Determinar quais são as funções mais verossímeis a serem adotadas como premissas atuariais
é um desafio, de fato, é um grande desafio, né? Em relação à estimativa e escolha de tais premissas, assinale a alternativa correta. O uso de experiências próprias é considerado adequado para estimar premissas. Sim, muito bom. Podemos aqui já ter um ponto de partida. Quanto maior o horizonte de tempo a ser projetado, maior a certeza associada. Bom, aqui acho que é totalmente o contrário, né? Quanto maior o horizonte, né, maior a incerteza, né? Imagina se eu tenho uma coisa muito simples aqui. Eu tenho uma série temporal, né? Vamos botar aqui assim, né? Então, quanto mais longe, até aqui é dado real, até aqui é minha projeção. Quanto mais longe eu projetar, mais incerto será a minha projeção, né? Então, passa por isso. Só é possível encontrar funções que sintetizem com certa confiança o comportamento de uma população caso haja um pequeno número de observações. Costuma ser o contrário, né? Com maiores observações, com mais observação, né, eu consigo ter melhores projeções. Então, essa aqui também a gente pode estar excluindo aí. As estimativas de premissas calculadas a partir de dados amostrais são preferíveis àquelas calculadas a partir de dados populacionais. Totalmente o contrário, né, gente? Aqui os dados populacionais vão ser sempre melhores do que os dados amostrais, né? Dado que a amostra é somente uma parcela da população, né? Eu vou ter ali uma parte da população que de alguma forma eu consegui colher aquelas informações. Já os dados populacionais, como o nome diz, né, são os dados da população. A simulação nunca deve ser utilizada para fins de estimativa de premissas. Bom, totalmente o contrário, né? A simulação é um grande aliado aí das estimativas, das projeções futuras, né? Então, matemática, física, né? Na biologia, nas ciências atuariais também, a simulação é sempre um grande aliado. Então, ficamos aqui, o uso de experiências próprias é considerado adequado para estimar premissas, com certeza, né? A gente considerar o que já foi passado, né, pela própria empresa, considerar o seu perfil, sua carteira, tudo isso aí contribui muito para estimar as premissas. Letra A, tá? Questão do número 6. Dentre os tipos de planos de benefício ofertados pelas entidades fechadas de previdência complementar, então estamos falando aqui das fechadas, tá? É bem importante isso aqui. Já muda o jogo já. Das EFPC, né? Fechadas. Tem-se o plano puro de contribuição definida, tá? Sobre este tipo de plano, é correto afirmar que recolhe contribuições que podem variar no curso do tempo com base no salário de participação que são capitalizados. Então, a contribuição é definida, né? Então, aqui já podemos já excluir essa primeira aqui, né? É formado por um grupo mutualista. Então, esse grupo mutualista, geralmente, né, é aquele bolão onde várias pessoas contribuem, né, enquanto várias pessoas estão recebendo benefício, né? Costuma ser assim. Bom, não é característica desse plano. Já vamos dizer o porquê. Seu patrimônio é um bem comum compartilhado por todos e o passivo é uma obrigação solidária. Também não, né? Isso aqui lembra muito o plano BD. Seu patrimônio é compartilhado, né? Perdão, lembra muito o grupo mutualista, tá? Que foi a opção de cima aqui. O cálculo do benefício é feito com base no montante de recursos acumulados e capitalizados durante o período de contribuições. Bom, faz muito sentido, né? Você contribui de forma fixa, né? Então eu tenho aqui ao longo do tempo várias contribuições, né? Um montante, pego esse meu montante aqui, faço com ele aplicações, né? Aplico ele aí em certos investimentos, consigo de certa forma aumentar ele, né? E o que eu conseguir juntar e render dessas minhas operações vai ser o meu benefício no futuro, né? Vai ser o meu benefício no futuro.
Então faz muito sentido essa alternativa aqui. Tá, deixa eu botar aqui, isso aí. Beleza. Garante uma renda vitalícia, ou seja, até a morte do participante inativo. Tá? Então vamos lá, garante uma renda vitalícia, ou seja, até a morte do participante inativo. Bom, a gente falou anteriormente, né, que essa renda, esse benefício aqui, né, ele é finito. É um recurso que você foi acumulando ele ao longo do tempo, né, e ele é finito. Logo, se ele é finito, essa renda aqui não é vitalícia. Porque, por exemplo, né, se eu calcular lá que eu quero ganhar que eu tenho que esse montante meu aqui, ele me dá condições de eu viver por 15 anos, né, ganhando aí X reais. Bom, se eu viver 20, eu vou ficar 5 anos sem receber renda. Logo, a renda não é vitalícia, né? Então ficamos aí com a letra D, né? Que é essa daqui, o cálculo do benefício é feito com base no montante de recursos acumulados e capitalizados durante o período de contribuições, tá bom? Letra D. Dentre os benefícios do resseguro para excedentes, podemos destacar 2 pontos. Bom, resseguro cedente. Quem são os cedentes, né? Cedentes são as seguradoras que cedem o risco, ou seja, transferem o risco para uma seguradora maior, chamadas de resseguradoras. Então, quais são esses benefícios, né? A obrigação de vinculação de capital. Não tem vinculação de capital, tá? Não tem obrigação. A concentração de risco, exatamente o contrário. Quando uma seguradora passa o risco adiante, é porque ela quer pulverizar o risco, né? Então não é concentrar, é pulverizar, é o contrário. Maior amplitude da margem de solvência, não tem nada a ver com solvência nesse primeiro momento. Não tem a ver com a amplitude da margem de solvência, né? A redução da capacidade de aceitação de riscos, totalmente o contrário, né? Quando eu adquiro um resseguro, é porque eu quero aumentar a minha capacidade de aceitar riscos, né? A estabilidade financeira dos resultados. Sim, letra E, aqui ó, letra E, né? Justamente aí, dentre as funções do resseguro. Ó, só por curiosidade aqui, ó, nesse trabalho aqui, ó, precificação de contratos de excesso de danos com base em um modelo de distribuição agregada, né? Bitsos e Portal 2020, né? Página 9. Vamos trazer aqui, ó, que uma das funções, as funções mais importantes do resseguro são, tem elas aqui, né, dentre elas proporcionar estabilidade da carteira e fornecer solidez financeira da seguradora, tá bom? Então tá aí entre as funções importantes do resseguro, a estabilidade financeira dos seus resultados. A matriz de riscos, uma ferramenta para avaliar riscos durante o processo de gestão de riscos. O que essa matriz é? Um método quantitativo para mensurar riscos? Bom, até que faz sentido. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa melhor do que isso. Composta pelas variáveis frequência e impacto financeiro, severidade, também faz muito sentido isso aqui, né? A ferramenta que formaliza o dicionário de riscos, ou seja, que inaugura a descrição de todas as categorias de risco às quais a organização está exposta. Bom, também faz algum certo sentido, né? O método que define os atributos a serem avaliados de cada risco também poderia ser, né? O dispositivo que obtém um retrato completo do processo, né? Um mapa de todos os riscos e controles existentes que devem ser aprimorados. Então vamos lá para as análises, né? Por mais que seja uma matriz, nesse caso aqui não se trata de processo, tá? Não estamos falando aqui de um processo exato, então podemos riscar essa daqui. O método não define atributos, tá bom? Não é um método de definição de atributos, então podemos cortar aqui, né? Seria muito interessante também que ele trouxesse descrição de categoria de risco, mas não é o caso, tá? Então podemos cortar aqui. Faz muito sentido termos aqui, não é um método para mensuração, tá bom?
E ele usa, né, as variáveis de frequência e de severidade, né, de impacto financeiro. Faz muito sentido isso, né? A gente tem ali um painel com a frequência, qual eu espero ali das apólices, né? Qual frequência que eu espero que ela vá sinistrar e qual é o impacto financeiro ou a severidade. Então, letra B. É considerada cobertura adicional em seguro de automóveis a alternativa. Então, vamos lá. Colisão, abalroamento, capotagem e derrapagem. Bom, geralmente, né? Não vou dizer por derrapagem, mas geralmente essa aqui costuma ser coberturas primárias, costumam ser, né, coberturas primárias. Colisão, capotagem, né, costumam ser a principal cobertura, né. E a gente quer coberturas adicionais. Atos danosos praticados por terceiros, assim entendidos como isolados e esporádicos, também costumam estar ali meio que no pacote das coberturas principais, né. Então não é o que a gente quer. Submersão parcial ou total do veículo em água proveniente de alagamento, enchentes ou inundações, inclusive nos casos de veículos guardados no subsolo. Costumam ser coberturas de eventos, né? Não exatamente coberturas ali como adicionais, né? Costumam estar ali no escopo principal. Tudo que vá de encontro ao casco, né, do veículo, que a gente chama de casco, né, nesse caso aqui. Equipamento tais quais adaptações de veículos para deficientes. Então aqui estamos falando de um equipamento que não é comum que se tenha, né? É algo ali fora do contexto normal de um carro, né? Geralmente os carros para deficientes são carros adaptados, né? Então faz muito sentido termos cobertura adicional para isso. Vamos deixar aqui. Roubo ou furto do rádio, toca-CD, kit gás e tacógrafo, se forem itens de série. Então costumam ser também aqui cobertura principal, né? Dentro do escopo principal ao menos, né? Então faz muito mais sentido a letra D, né? Equipamentos tais quais adaptações de veículo para deficientes físicos. Então está a resposta correta, letra D. Então a última questão, assinale o produto que está fora do rol de benefícios ofertados pelas entidades abertas de previdência complementar. Então aqui, ó, mais uma observação importante. Ó, entidades abertas de previdência complementar. Então é uma outra classe, né, de entidades, né, entidades abertas de previdência complementar. Então é muito importante que a gente tenha esse pontapé inicial. Quais são os benefícios que estão fora, né, o que elas não oferecem, né? Então vamos analisar. Bom, renda mensal e temporária. Beleza, normal. Tá? Renda mensal, vitalícia, reversível ao beneficiário indicado também. Posso passar para um parente, alguém próximo de mim, né? Opa, aqui no caso então eu vou riscar, né? Essas que não estão, então eu vou riscar aqui. Estou dando aqui um check de ok, né? Pensão por invalidez. Né? Então vamos pensar o seguinte, né? O beneficiário principal ficou inválido, né? E aí uma pessoa, né, um terceiro, alguém que ele indicou, que está lá no contrato, vai receber uma pensão, né? Eu acho que não faz muito sentido nesse primeiro momento, mas vamos deixar aqui em branco. Renda mensal, né, vitalícia, reversível ao cônjuge com continuidade aos menores, né? Então, renda, eu contrato algo, né, para um terceiro, para poder ser talvez reversível ao cônjuge, aos menores, né? Faz muito sentido também. Então vou riscar aqui também, porque aparentemente está no rol. Pecúlio por invalidez. Então eu paguei todo toda a minha vida, chega no final eu recebo aí um valor cheio, né? Um valor único por invalidez. Faz sentido também, né? Ó, aqui no site da SUSEP, né? Quando a gente coloca lá nos planos com cobertura de risco, né, para entidades abertas de previdência complementar, e aqui a gente tem as coberturas, ó. Pecúlio por morte, pecúlio por invalidez, pensão por morte, prazo certo,
pensão aos menores por morte, pensão aos cônjuges ou companheira por morte, renda por invalidez comprado no mínimo garantido. Não encontramos, né, a pensão por invalidez, né? Então, confirmando aí a nossa resposta, letra C, resposta correta, tá? Pensão por invalidez não está no rol de produtos, né, de benefícios ofertados por entidades abertas de previdência complementar. Então aqui terminamos a sessão de gestão atuarial do exame 2024 do IBA.